Neste computador. Então é isso, pessoal. Boa noite. Estamos aqui reunidos no 10 de julho. A gente vai continuar a discussão da direção do tratamento e os princípios do seu poder, que é um texto do Lacan de 58. E vamos dar uma olhadinha em algumas passagens do seminário 4, que são referenciados ali no próprio corpo do texto. A gente está aqui no espaço 1, que é um espaço de atendimento, locação de sala, grupo de estudos, grupos de leitura. E a ideia é a gente faz eventos híbridos, mas é poder reencontrar as pessoas novamente no ao vivo, né? Para além do online. Então esse nosso grupo é aberto, não é obrigado a fazer a leitura, então a gente tem algo preparado para apresentar o texto, mas quem fizer a leitura e tiver questões, a gente sempre vai ter espaço aberto para poder discutir. A ideia é que todo mundo possa falar a partir da sua perspectiva. Nem todo mundo está numa longa trajetória no Lacan, nem todo mundo já é formado, nem todo mundo trabalha na clínica. Então a nossa ideia é uma abordagem diversa mesmo. E como já é praxe, né? E tem essa coisa que psicólogo não pode ver três pessoas reunidas, que ele já quer que as pessoas se apresentem, né? Então eu vou abrir a apresentação para quem não se apresentou ainda no grupo, né? Que seria a Ana, que está aqui com a gente, eu vou começar com ela. E tem a Ludmilla, aí o Jonas e a Érica, que estão de câmera fechada, se quiserem se apresentar, são convidados a se apresentar também, tá bom? Tá, tá, tranquilo. Então é isso, pessoal. Eu vou passar aqui para Ana. Daqui a pouco a Carolina vai chegar aí. Eu imagino que ela vai pegar as apresentações a tempo ainda. Esse é o nosso microfone. Oi, gente, boa noite. Olá, todo mundo. Não sei muito bem como é que. Ah, beleza. Obrigada pelo espaço aqui primeiro. Meu nome é Ana, eu sou artista visual e comecei a criar um projeto para trabalhar nas empresas com desenho, mas sempre tentando trazer o que eu chamo de autoria, autoralidade, né? Que é um processo que eu vivenciei durante 3, 4 anos, mentorando artistas, né? E o artista, a gente sempre espera que ele traga um ponto de vista único, né? Que ele faça a gente enxergar alguma coisa que a gente nunca viu numa obra de arte. Mais ou menos esse seria a missão. E a partir disso, eu estou desenvolvendo esse projeto para levar essa mesma ideia para dentro, para qualquer profissional, né? Pode ser dentro de empresas, mas também para qualquer outra atividade profissional. Como é que eu enxergo o meu trabalho de um jeito que só eu vejo? Que eu acho que é aí que está um lugar para a gente criar alguma coisa nova, solução nova, esse tipo de coisa. O real é interferir na nossa organização. E eu trabalho com desenho cego. O desenho cego é uma própria é, mecânica dessa atividade de trazer o seu olhar para o gesto, né? Desenho cego é um desenho de desenhistas meio tradicional que a gente desenha sem olhar no papel, né? Então a gente desenha só olhando no que a gente está desenhando. E eu comecei a entender que isso também é um pouco de agir sem garantia. E aí que entra um pouco da minha investigação com a lógica lacaniana e tal, como é que as coisas funcionam. É um super exercício né? Um super mini exercício de se desprender do resultado final. Então eu tô começando a ver se eu consigo, na verdade, basear esse projeto na teoria lacaniana. Vamos. Esse livro, então, ele é desenho. É isso. Tudo bem? Desculpa o atraso. Agora eu vou querer entrar mesmo.
gente está fazendo as apresentações das pessoas novas. Você é a Carolina. Quer se apresentar já? Ou Acabou de chegar. Pode me apresentar. Ó, Sim. é o microfone. Ah, tá. Tá bom. Todo mundo consegue me escutar aí no online? Acho que consegue. Tá. Bom, então, sou a Carolina, sou psicóloga, psicanalista, me formei no Mackenzie, tem mais ou menos 3 anos, me formei no final de 23. Sempre segui aí meus estudos dentro da psicanálise mesmo, sempre atuei na clínica com a psicanálise. Fiz uma pós-graduação no SEDES, logo depois que eu me formei em 24, e era uma pós só freudiana. Não sei muito bem se eu vou para Freud, mas eu entendi que eu precisava ter uma base freudiana forte, solidificada, para eu entender os outros, né, pensadores da psicanálise, e sigo nessa busca, né? Eu flerto muito com Winnicott, mas eu gosto muito da teoria lacaniana também, apesar de achar muito difícil. Tentei ler os textos de hoje, achei muito difíceis. E tô sempre buscando essa troca. Então, tô atuando aí há 3 anos na clínica, percebo que pode ser um pouco solitário em momentos. Então, tô sempre em busca de grupos de estudo, lugares que eu posso trocar aí uma experiência com outros psis e psicanalistas, e cá estou. Legal. Uhum. Bem-vinda. Obrigada. Quem sabe nos ajuda aí com o Winnicott. Assim fica melhor, Kelly? Tá. Ó, vamos tentar falar assim, que reclamaram um pouco Mas é a timidez também, primeira vez da Carol aqui. Então vamos lá, vamos continuar com os novos. Ludmila, pode ser você? Vou aqui na minha ordem de. Acho que é a ordem de chegada, inclusive. Tudo bem, gente? Prazer. Eu sou a Ludmila, tenho 21 anos, estou no 8º semestre de Psicologia na São Camilo e atualmente eu estou fazendo um trabalho voluntário no INCOR como brinquedista. Está sendo bem legal a experiência. E a psicanálise eu comecei a gostar bastante no início da faculdade, quando eu entrei num clube de leitura que era de psicanálise e literatura. Eram 2 psicanalistas que conduziam, e a gente leu Paixão segundo GH, e elas traziam a visão psicanalítica. E eu gosto bastante de ler, então acabei gostando bastante de ter essa visão, assim, de nossa, como é que a gente analisa, né, os livros que a gente lê no dia a dia com a psicanálise. Tive as matérias, foi muito bom. E a minha supervisora de TCC, ela é lacaniana, então eu fechei lá um tema com ela de psicoterapia psicanalítica em Libras, e ela trouxe para mim muitas coisas do Lacan, e aí eu fui ler, achei um pouquinho complexo, e aí comecei a procurar alguns grupos, alguma coisa que pudesse me auxiliar um pouquinho mais na hora da leitura, alguns livros de outros psicanalistas lacanianos, né, para começar, Uhum. porque eu fiz a leitura de hoje, foi muito boa, mas também um pouco confusa. Senti que faltava ainda uma base ali para eu acompanhar melhor. Mas tô feliz de ter encontrado o grupo, acho que vai ser muito bom. Boa, bem-vinda. Jonas? Obrigada. Vamos ver. Olá, boa noite. Boa noite, companheiro. Ixi, Uma sumiu. falha, né? Boa, voltou. Oi. Olá, boa noite. Tudo bem? Bom, acho que antes de apresentar também, estou sendo meio que apresentado ao espaço, né? Eu vi uma postagem ali no Instagram e, enfim, daí eu já conheço o Guilherme e o Luca, que eu me formei na UFSC em 2018. Meu contato com a psicanálise e com a clínica foi pelo meio do curso ali. Eu pude fazer alguns estágios, né, na clínica. Também fiz acompanhamento terapêutico, né, trabalhando um pouquinho com a clínica na cidade, clínica da psicose, né. E também experiência de estágio com psicanálise e um pouquinho na assistência social, né. E aí tive diversos supervisores, orientadores, né, Winnicott, Klein, lacanianos. Então, hoje a ideia é conseguir participar desses espaços, né, de troca para poder estar circulando, oxigenando, né. Estou clinicando faz um tempo também
E acho que é um pouco isso, assim. Boa, bem-vindo e bom reencontrá-lo, mesmo que Valeu. virtual, né? É, como dá, né? É, boa. Érica? Oi, tá me ouvindo? Tamo. Oi, boa noite. É, Boa eu não noite. tenho formação, na verdade. Até estudei psicologia, mas larguei o curso, eu sou paciente do gay. E eu acho que a psicanálise é interessante para mim, porque eu lido com os conceitos de uma forma terapêutica, né? Eu busco aplicar as coisas que eu aprendo na minha própria experiência por conta de um autoconhecimento mesmo. Então, eu tô mais para por causa desse estímulo, né, intelectual. Boa, bem-vinda. Acho que muita gente começa um interesse pela psicanálise, para além do seu curso aí, um pouco pelos processos que a gente tem na nossa vida, né? Mais do que uma coisa meramente intelectual mesmo. Então, bem-vinda e é isso. Estamos abertos para todos os tipos de entradas e níveis iniciáticos, né? Do texto lacaniano, que não é um texto simples mesmo. Agora, falando em simplicidade, eu vou ter que me reencontrar. Qual que é o caminho mesmo, Kelly? Participantes? É, Para fixar? Eu é. não sei se tem que fixar aí, né? Então, é que você falou uma coisa que eu voltei a me ver. Agora eu deixei de me ver. Ah, Era participantes e. era participantes, mas eu não sei se para você aparece aí fixar ou aparece três pontinhos e aparece. Então, é que eu tenho. Eu não suporto me ver no vídeo, né? Aparece esses três pontinhos no cantinho aqui, ó. Então, mas não aparece meu vídeo, entendeu? Ah, não tá aparecendo teu Ah, vídeo. não, mas nem participantes. Aqui, mostrar sua própria vista. Hum. Boa, boa. Então vamos lá. Ó, pessoal, o que a gente pensou, fica tranquilo. Em, assim, a gente já fez um encontro que a gente retomou o que a gente discutiu. E daí durou 2 horas. Então a gente não vai fazer isso. Eu vou só repassar rapidinho os pontos, tá? Para quem já ouviu falar ou tem algum interesse, saber o texto que é, tá? E, e tomar um pouco o pé do que a gente discutiu. Ah, sempre tem essa questão que eu não posso minimizar e eu tento minimizar. Então vamos lá. O texto começa na página 592 aqui da minha versão do Escritos, tá? Tem várias versões. A gente falou um pouco sobre o contexto institucional, né? Então as filiações e desfiliações do Lacan, ele ser excomungado, o seminário 11, dele voltando da excomunhão, esse texto de 58, onde ele está localizado então histórico e politicamente. Discutir uma diferença da direção da consciência e a direção do tratamento, né? As formas que o analista paga, se o analisante paga com dinheiro, né? O analista paga com as palavras, paga com a sua pessoa, paga com o seu ser. A crítica aqui do Lacan, porque o Lacan está o tempo todo dialogando com outras escolas, né? Então, devolver a ação do analista à palavra, né? Que tinha aquela discussão sobre o que o analista é, né? E o Lacan vai trazer toda essa discussão sobre o que o analista fala, né? E não o que o analista é. A crítica à noção que vai também atravessar o Lacan da análise como uma situação a dois, que ele vai tentar colocar o terceiro aí o tempo todo, o inconsciente, a linguagem. Tem a crítica à noção de contra-transferência, que o Lacan vai ter, que é o lugar onde os sentimentos do analista, que lugar os sentimentos do analista têm, né? Para além de um horizonte terapêutico, ele vai denunciar o que tem isso de princípio de poder, né? Uma técnica transvestida aí para poder, na verdade, defender o analista. Aqui ele vai denunciar uma certa apropriação americana da psicanálise, né? Do American Way e Happiness. Daí ele vai falar do Harman, do Ernest Cris, do Loewenstein, que foi analista do Lacan. Vai trazer a questão da parte sadia do eu, como é uma consequência lógica dessa questão de ser uma situação a dois. Ele vai colocar a interpretação como já uma questão que
o que o analista tem que estar em conta é o estatuto do significante, o significante enquanto presença, ausência, os automatismos e repetições. Ele usa o modelo do Fordá, que é o carretel lá que o Freud vê o neto dele fazendo, que joga e traz, né? Presença, ausência. Transferência. Traz a questão da Dora, da bela alma hegeliana, que fica acima de toda a sujeira mundana, apenas denunciando o que tem de podre, e questiona o neurótico não como aquele que necessita se adaptar a uma realidade, mas aquele que já está por demais adaptado a uma realidade. Tenta rememorar esse caráter de adivinhação das interpretações freudianas e separar a interpretação de qualquer correlato com a realidade, não é da realidade, os objetos do mundo concreto que diz respeito, né? Ele usa o homem dos ratos e essa impossibilidade do casamento, uma interpretação do Freud sobre a interdição que o pai poderia ter feito, né? Um esquema freudiano da direção do tratamento, que seria a retificação das relações do sujeito com o real, enquanto a realidade, aqui ainda por Lacan, um segundo momento do desenvolvimento da transferência, e um terceiro momento que seria da interpretação. Aí ele traz o caso do homem dos miolos frescos, para questionar justamente a abordagem do Cris, que confundiu o que era da ordem do setting analítico com o que era da ordem da realidade. E ele mostra esse acting out, né, relacionado à fantasia comestível, que o paciente tem depois de uma interpretação do Cris. Ele fala que sempre que ele sai da sessão, ele passa numa rua cheia de restaurante e contempla e pensa em pedir o prato preferido dele, né, miolos frescos. E daí o Lacan faz uma análise sobre isso, né. Aí o Lacan vai fazer uma crítica a outra abordagem da análise, que seria a análise das resistências, né? Então, mais do que dizer sobre a realidade, a gente tem que ver por que, né? Aí uma segunda abordagem, por que o analisante não consegue entrar em contato com a realidade? Porque ele tem resistência. Se ele tem resistência, a gente tem que analisar essas resistências. E o Lacan mostra que a resistência, né, e a pulsão, elas não são concêntricas. Então, no momento que você analisa a resistência, você está deixando a questão da pulsão intocado. E aí ele traz o trabalho da Ana Freud, das defesas, como o ápice dessa concepção de concentricidade entre a defesa e a pulsão. Como se meramente analisando as defesas, ou seja, tem defesas da fase oral, defesas da parte anal, defesas da fase... Você estaria tocando a pulsão, né? Dele pega a questão do pré-genital e genital, dessa genitalidade, como isso esconde um preconceito doutrinário da psicanálise. Ele vai, depois que ele passa pela Ana Freud, ele vai para o Abraham, para essa gênese do objeto parcial, e aí essa capacidade de amar como um índice de curabilidade do neurótico, e o Lacan vai questionar isso. Ele vai questionar, e isso que vai ser importante a gente retomar aqui, porque a gente vai cair agora numa discussão sobre o objeto. A gente vai ler essa última parte do 8, mas é uma parte super curtinha, e depois a gente já vai para o seminário 4, que ele vai trazer algumas contribuições do Winnicott. Inclusive, quem sabe de Winnicott vai ajudar se o Lacan está falando muita besteira ou pouca besteira. E assim, a gente pode montar uma teoria dos objetos em Lacan, né? Objeto do desejo, objeto da necessidade, objeto da demanda, objeto do amor. A gente poderia elencar vários objetos, né? Mas aqui ele está criticando a ideia, um pouco a decorrência lógica aí dessa ideia do Abraham, da capacidade de amar, de entender a análise como um lugar onde se maturaria um objeto ideal, que o analista incorporaria de alguma forma, para depois o paciente poder escoar isso lá no mundo exterior, né? Pensando aqui que o que traz saúde para o paciente é justamente a possibilidade que ele tem de investir em objetos outros que não ele próprio. Então tinha uma máxima na época do Lacan que era trabalhar, amar e rezar, é isso? Mas trabalhar é amar, com certeza, né? Que é a importância de você poder estabelecer essas trocas sociais, né? Então o Lacan está criticando. Se a análise é um lugar onde você está amadurecendo um dito objeto,
não sobra para o analista outra posição do que ele ser o objeto desse desejo, desse amor, e inevitavelmente levar para uma transferência erótica, que seria uma resistência, né? Ou para agressividade, no momento em que o analista resiste em estar nessa posição, né? Então ele vai fazer essa crítica. E daí ele faz a questão de... Deixa eu só ver se apareceu alguém aqui para eu aceitar na reunião. Não, seguimos nós. Sim, eu sei que eu não posso minimizar. Só um segundo, pessoal. Aí a questão da distância do objeto, que o Lacan vai falar, se só tem o analista e o paciente, a questão toda, porque ele faz um elogio também a essa, não é à toa que a gente vai ler o seminário 4, que é a relação de objeto. Ele faz todo um elogio a essa psicanálise inglesa, né, aí figurada pela Melanie Klein, que ele vai falar que se tem alguém que sacou, pelo menos essa questão da intersubjetividade, é a escola inglesa de entender que o que a gente analisa é uma questão de relação de objeto. Só que o analista enquanto objeto, é isso que a gente vai ver hoje, tem um estatuto muito específico, não é qualquer objeto, tá? Daí ele questiona, né, essa distância do objeto como uma distância que tenderia a zero, né, no sentido do paciente cada vez se aproximar mais da realidade. E daí ele usa um exemplo clínico para mostrar como o paciente sentiu o cheiro do analista muito menos do que aponta muito mais para transferência erótica subindo do que uma liquidação da transferência, que é o que os teóricos da época pensaram. Então é isso. Essa é a recapitulação. Acho que eu consegui ser relativamente breve. Vou voltar aqui com vocês um pouquinho para eu ver. E aí a gente vai avançar do ponto 8 em direção ao seminário 4. Queria ver, pessoal, como que foi a leitura. Geralmente a gente faz assim, a gente pode ler o texto, mas a gente trabalha muito com as questões. Então, porque se tem uma coisa que eu acho que é sacanagem, é quem lê de fato, pô, anota uma questão e não tem espaço para trazer. Então, a gente gosta de fazer uma rodada onde cada um traz alguma questão que teve com o texto, enfim. A gente ainda está instituindo essa dinâmica. Se ninguém tiver questão, a gente fala rapidamente do ponto 8 e acho que a gente pode começar a leitura, porque são 4 páginas. Começar a leitura de fato do que está escrito lá. Alguém gostaria de colocar alguma questão? Eu eu não entendi que ponto é esse, porque você tinha falado ponto 3 dos escritos, do texto ou não? O ponto 3 é Hum, a subseção, que é em que ponto estamos na transferência. E hum, daí cada subseção tem pontos também. Então, é o ponto 8 da seção 3, tá. tá? Que para mim é na página 518, Kelly. E se eu não me engano, o PDF tá na mesma numeração, né? 618 no PDF. É isso, 618.8 ali. Que assim, ele não vai falar nada, na verdade, para ser bem sincero, porque é meio que a finalização de um argumento. O que ele vai falar de importante é essa menção ao fetichismo. Então, eu sugiro a gente só ler o parágrafo do fetichismo e ir para o seminário 4, mas queria ver se alguém tem alguma questão. E passar o bastão para o Luca ler. Por mim, a gente segue o fluxo. Ok, vou ler então esse parágrafo. Bom, as pesquisas genéticas e a observação direta longe estão de estar desvinculadas de um ânimo propriamente analítico. E por havermos nós mesmo retomado, no ano de nosso seminário, os temas da relação de objeto, mostramos o valor de uma concepção em que a observação da criança se nutre da mais precisa reformulação da função dos cuidados maternos na gênese do objeto. Referimos-nos à noção de objeto transicional introduzida por Winnicott, ponto-chave para a explicação da gênese do fetichismo. Vamos pro... Eu acho bom
Você vai ver que eu sou bem falante, tá, Carol? É, e a Ludmilla também. Eu acho que o que a gente tem que tomar aqui de essencial é esse, porque assim, o Lacan faz muitas promessas pra gente, né? E às vezes a gente fica chateado que a gente não entendeu. Mas a gente vai lá e vamos ver se ele vai responder. Porque o que ele está propondo é tanto a gênese do objeto, quanto a relação que essa gênese vai ter com o objeto do fetiche, né? Então, eu falei de dois. Aqui já tem dois tipos de objeto, né? O objeto que ele vai tomar ali como objeto imaginário e o objeto fetiche. Ludmilla e Carol e Ana. Carol, né? Pode falar Carol. Carolina parece que. A nossa ideia não é falar lacanês, tá? Então, se vocês não entenderem alguma coisa, podem parar a gente no ato. Eu sei que a Ana fez uma cara pra mim que às vezes a gente nem sabe o que a gente não sabe, né? Sim, por aí. Ainda mais na velocidade que eu passei. Mas se tiver algum ponto aí, tipo alguma palavra, pode parar a gente discute. É do interesse de todo mundo, tá? Você assume? Bom, vou começar aqui a ler a parte no seminário 4, na página 33, o primeiro parágrafo. Todo mundo situado? É fácil na análise, é isso? Ou começa? Face na análise, assim começa. Bom, vamos lá. Face na análise um outro uso da noção de realidade, que é muito mais importante e nada tem a ver com o precedente. A realidade é, com efeito, posta em jogo igualmente no duplo princípio, princípio de prazer e princípio de realidade. Trata-se aí de algo inteiramente diferente, pois o princípio de prazer não se exerce de maneira menos real que o princípio de realidade. Penso mesmo que a análise é feita para demonstrá-lo. O uso do termo realidade aqui é inteiramente outro. Alguém quer ter seu comentário? Comentários e todo mundo sabe o que é princípio do prazer e princípio da realidade? Eu não sei, mas não precisa se preocupar. Tá, Da realidade eu também não conhecia. tá, perfeito. Eu acho que a forma mais fácil da gente pensar e vai ser para onde vai o texto é nos três ensaios sobre a sexualidade do Freud, que ele vai falar que a criança ela alucina, por exemplo, com o peito. E a partir de certo momento o peito aparece e ela mama de fato. Então aí teria um princípio do prazer, que seria essa alucinação, e aos poucos a constituição de uma realidade. Realidade é um termo muito complicado para falar em Freud, porque ele vai mudando várias vezes, depois tem a realidade psíquica, né, a questão da teoria do trauma, a teoria da fantasia, mas enfim, nesse momento a gente pode pensar nessa o que seria a gênese da realidade e esses dois princípios que guiariam o nosso funcionamento do mundo, né? Então tem o id, o ego e o superego. Cada um deles responderia a um princípio, né? O id só responderia ao princípio do prazer, ele não está nem aí para a realidade. O superego só o princípio da realidade, ele não está nem aí para o prazer num primeiro momento, né? Por mais que o Lacan vá falar do superego moderno como o imperativo de gozo, né? Então goze, goze, goze. E a gente vai ver como gozo também é diferente de satisfação. Enfim, mas é nesse campo que a gente vai estar. Então Lacan está falando, ó, tem o princípio de realidade e o princípio do prazer. O objeto, ele vai aparecer na realidade. O que o prazer tem a ver com isso? É mais ou menos por aí que a gente está. Existe aqui um contraste bastante surpreendente. Este uso que se mostrava tão fecundo inicialmente, que permitiu introduzir os termos sistema primário e sistema secundário na ordem do psiquismo, revelou-se, à medida que avançava o progresso da análise, mais problemático, mas de uma maneira muito fugaz. Aqui, o sistema primário e o sistema secundário também se refere aí a princípio de prazer e realidade. Não são sinônimos em si, mas tem essa correspondência. Bom, continuar. Para perceber a distância percorrida entre o primeiro uso que foi feito da oposição entre os dois princípios e o ponto a que chegamos agora com um certo deslizamento, quase que devemos nos referir o que acontece. Oh, tranquilo. O que acontece de vez em quando a criança que diz que o rei está nu.
Essa criança será um idiota? Será um gênio? É malandrinha? É feroz? Ninguém jamais vai saber. Com certeza é alguém bastante liberador. Algum comentário? Acho que não. Tá. O rei tá Dúvidas? tudo bem, né? Uhum. Eu me perdi um pouquinho aí, gente. Tá. Tá, vamos lá. Em algum ponto específico? Você consegue subir um pouquinho, por favor? É que aqui tem, ele cita que tem dois usos, né? Dessa. Eu acho que é justamente aí que tá. Então, a distância que foi percorrida entre o primeiro uso que foi feito e o ponto que chegamos. Em que ponto que a gente estava e em que ponto que chegamos. Aí que eu me perdi. E a gente também não sabe a que ponto que ele estava, a que ponto chegamos, porque a gente não leu essa parte anterior, né? Sim. Tem alguma. Não, só lembrar a Carol também de falar. Deu pra ouvir bem o Luca? Que ele falou meio aqui? Não? Porque você tava segurando junto. O rei Tanu, eu não lembro da história muito a fundo, tá? Mas a história por cima é aquele rei que paga um costureiro, sei lá, super caro pra fazer uma roupa super especial e o costureiro faz uma roupa invisível, né? E o rei todo-poderoso vai mostrar pra todo mundo essa roupa dele. E dele chega na frente de todo mundo e todo mundo sabe que o rei tá nu, né? Mas ninguém vai falar porque o rei pode mandar matar. Então esse seria o princípio da realidade. E essa criança que foge a isso, falando justamente o que está na realidade, mas a bel prazer, né, prazer próprio, não entendendo onde ela está localizada na realidade, que falando, mas o rei tá nu. Deu Lacan tá questionando o que é essa criança, né? Um idiota, um gênio, uma malandra, é uma pessoa feroz. Então ele fez só essa piadinha para ilustrar um pouco pra gente para onde vai, tá? Tentar lembrar aqui de deixar bem perto. Pois bem, isso acontece de vez em quando. Vêm-se os analistas voltar a uma espécie de intuição primitiva e perceber que tudo o que se dizia até então não explicava nada. Foi o que aconteceu com o Sr. Winnicott, num pequeno artigo onde ele fala daquilo a que chama o transitional object. Vamos pensar em transição de objeto ou fenômeno transicional. O Sr. Winnicott observa simplesmente que nos interessamos sempre mais pela função da mãe, e que a consideramos absolutamente decisiva na apreensão da realidade pela criança. Isso quer dizer que a oposição dialética e impessoal dos dois princípios, o princípio de realidade e de prazer, foi substituída por atores. Sem dúvida, esses sujeitos são realmente ideais. Sem dúvida que se trata mais de uma espécie de figuração ou de guignol imaginário, que eu acho que é marionete, né? Isso aí. Mas foi aí que chegamos. O princípio de prazer nós o identificamos com uma certa relação de objeto, isto é, a relação com o seio materno, enquanto o princípio de realidade foi identificado por nós ao fato de que a criança deva aprender a dele se abster. Todo mundo sabe o que é objeto transicional? É um objeto? Transicional o mais clássico é aquelas naninhas de criança que fica babando, assim, sabe? Difícil de tirar que só. Tudo certo? Kelly, Lud, Érica, Jonas. Beleza. Eu só perdi o parágrafo que a Tá. gente tá, não tô conseguindo achar no PDF. A gente tá terminando a página. Boa. Acabamos de virar pra 34. Onde Ah, tá bom. começa o Obrigada. Sr. Winnicott. Nada. Obrigada. Quer colocar uma voz feminina pra gente? Não? Eu gostava na catequese que era cada um lia um versículo. Tá. Qualquer coisa vocês me interrompem. O Sr. Winnicott observa, com muita justeza, sob que condições tudo corre bem, pois é importante que tudo corra bem. E tudo que vai mal, nós fazemos derivar de uma anomalia primordial, de frustração, termo tornado chave em nossa dialética. Winnicott observa que, em suma, para que as coisas corram bem, ou seja, para que a criança não seja traumatizada, é preciso que a mãe opere estando sempre ali no momento necessário.
isto é, precisamente vindo colocar, no momento da alucinação delirante da criança, o objeto real que a satisfaz. Portanto, não existe inicialmente, na relação ideal mãe-criança, nenhuma espécie de distinção entre a alucinação do seio materno, que surge por princípio do processo primário, segundo a noção que temos, e o encontro do objeto real de que se trata. Aqui tem essa ligação da alucinação com o processo primário, porque o processo primário ele funciona de uma maneira diferente do que o secundário, né? No começo ali ele faz essa coisa do processo primário mais próximo desse processo inconsciente, do secundário mais próximo da consciência, mas depois altera com as tópicas, né? E eu acho importante a coisa do inicialmente também, né? Porque depois isso tem uma diferença, né? Da alucinação não ter o objeto real. Que é quando a frustração entra na dialética. Isso. Alguém quer dúvidas, comentários? Não. Ok, vou Acho que seguir. tá claro, né? Tá. Se tudo correr bem, a criança não tem, pois, nenhum meio de distinguir entre o que é da ordem da satisfação fundada na alucinação do princípio, ligado ao funcionamento do processo primário, e a apreensão do real que a preenche e satisfaz efetivamente. Logo, trata-se de que a mãe ensine, progressivamente, a criança a submeter-se às frustrações e, ao mesmo tempo, a perceber, sobre a forma de uma certa tensão inaugural, a diferença que existe entre a realidade e a ilusão. Essa diferença só pode se instalar pela via de uma desilusão, quando, de tempos em tempos, a realidade não coincide com a alucinação surgida do desejo. Tranquilo, né? Pode seguir. Eu acho que sim. Winnicott observa simplesmente, em primeiro lugar, que no interior de uma tal dialética é inconcebível que qualquer coisa possa se elaborar que vá além da noção de um objeto estritamente correspondente ao desejo primário. A extrema diversidade dos objetos, tanto instrumentais quanto fantasiosos, que intervém no desenvolvimento do campo do desejo humano, é impensável numa tal dialética, no momento em que esta se encarna em dois atores reais, a mãe e a criança. Sim, aqui. Quer falar? Não, diga aí. Depois eu. Aqui eu acho importante a gente fazer uma pausa, porque o que o Lacan está querendo falar, né? Então, o que está em jogo seria essa mãe e essa criança, esse seio e essa alucinação. Então, o Lacan está falando que aqui, se a gente observa um primado do objeto, ou seja, o seio ele está ali para atender algo que seria da ordem de uma necessidade, tal qual a gente tem sede, a gente tem que beber. E beber água, né? Se a gente não beber água, por mais que seja água misturada com 1 milhão de outras coisas, a gente não vai dar conta dessa função primordial de sobrevivência. Então, o Lacan falaria, como a gente... Ele fala que o Winnicott já percebeu na própria questão teórica, como podem aparecer os outros objetos? Porque a gente vê a nossa vida do desejo, ela não é da ordem da necessidade, né? A gente não quer um... Aí se a gente for pensar da forma mais chula, né? A gente não quer um buraco. Ou a gente não quer algo para colocar... Não é dessa ordem que se trata, né? Mesmo a sexualidade humana, ela é polimorfa. Então o Lacan está apontando para isso. Tá, se é tão redondinho assim, se tem um objeto que empuxa a necessidade, por que aparece um monte de outro objeto nesses lugares, né? E é justamente aí que apareceram as perversões, né? Como uma moralidade social que falou, ó, esse é o objeto que preenche tal necessidade. Se não for papai e mamãe para ter filho, isso é patológico. Então o Lacan está caminhando um pouco nesse campo, mas ele vai avançar. Eu só quis parar para a gente ir pegando cada etapa do argumento. O Winnicott observa, né? Em segundo lugar. Em segundo lugar. Em segundo lugar, é um fato de experiência que, mesmo na criança mais nova, vemos aparecer esses objetos que o Winnicott chama de objetos transicionais, porque não podemos dizer de que lado eles se situam na dialética reduzida e encarnada da alucinação e do objeto real. A chupeta, né? Vamos pensar na chupeta. A chupeta não mata a fome, mas ela acalma a criança. Então o Lacan a gente pode pensar nesse exemplo, né?
Não é da ordem de uma necessidade. E a chupeta é o peito real ou não é o peito real? Como que a gente articula? Não é o peito, né? Mas também não é nada. É essa a provocação que o Lacan está fazendo, tá? E, gente, falem, tá? Lud, Kelly, Eric e Jonas. Eu sou falastrão, mas depois acaba o grupo e eu fico com um peso na consciência de ter falado demais, ninguém ter falado nada, tá? Então, falem. Todos os objetos dos jogos da criança são objetos transicionais. Os brinquedos, falando propriamente, a criança não precisa que lhe sejam dados, já que os cria a partir de tudo que lhe cai nas mãos. São objetos transicionais. A propósito destes, não é preciso perguntar se são mais subjetivos ou mais objetivos. Eles são de outra natureza. Mesmo que o Sr. Winnicott não ultrapasse os limites chamando-os assim, nós vamos chamá-los simplesmente de imaginários. Em suas obras, certamente muito hesitantes, cheias de rodeios e de confusões, vemos que é, ainda assim, a esses objetos que são sempre levados os autores que procuram explicar a origem de um fato como a existência do fetiche sexual, eles são levados a buscar, tanto quanto possível, pontos comuns entre o objeto na criança e o fetiche, que vem a ocupar o primeiro plano das exigências objetais para a satisfação maior que pode haver para um sujeito, ou seja, a satisfação sexual. Espreitam na criança o manejo um tanto privilegiado de uma miudeza, de um lenço furtado à mãe, de uma ponta de lençol, de alguma parte da realidade posta acidentalmente ao alcance, o que aparece no decorrer de um período que, por ser chamado aqui transicional, nem por isso constitui um período intermediário, e sim um período permanente do desenvolvimento da criança. Desse modo, são levados a quase confundir esses dois tipos de objeto, sem se interrogarem sobre a distância que possa haver aí entre a erotização do objeto fetiche e a primeira aparição do objeto enquanto imaginário. Essa parte é uma parte que eu achei bem complicadinha, assim. Não sei o que vocês acharam. Alguém quer fazer algum comentário? Posso fazer um comentário? Que eu fiquei um pouco na dúvida. Eu acho que tava dando para entender a diferença do objeto transacional que a gente estava falando, mas quando ele traz o imaginário, aí eu fiquei um pouco confusa. Então, é mais o simbolismo que aquele objeto significa que se torna imaginário ou é outra coisa? Eu fiquei em dúvida também com essa coisa da natureza, né? De diferentes naturezas. Não deu pra ouvir? Não sei, talvez tenha dado. Falei que eu fiquei em dúvida um pouco quando ele fala dessas diferentes naturezas, né? E, e da questão do objeto como imaginário. Fiquei em dúvida também se o objeto transicional seria um objeto imaginário ou um objeto simbólico. Bom, questões. Eu não sei, eu acho que, tipo, será que é possível ser os dois? Simbólico e também, tipo, o que ele representa, mas também tá ali, igual a chupeta, tipo, não é o peito, mas é algo parecido, né? E aí, não sei, eu fico pensando também mais pra frente, né, na vida adulta, coisas que a gente usa aí pra colocar desses objetos transicionais. E aí eu vou lembrar um pouco do quando eu li O Brincar e a Realidade, que ele traz um pouco desses objetos transicionais, que sim, tem a fraldinha, né, tem brinquedo, mas também tem coisas que, tipo, não são brinquedos, só são, tipo, fiozinho. Amigo imaginário, eu acho, também. Então, é real e não é, tipo... Eu não sei, eu fiquei um pouco, tipo, dá pra ser os dois? Acho que foi isso que eu fiquei pensando. Pode falar, Kelly. Então, eu acho que ele está falando aqui, primeiramente, dessa questão da. Ele falou ali em cima, acho que da frustração, né? Então, nesse primeiro momento, ele está colocando a falta de um objeto imaginário. E aí, não sei, acho que mais para baixo ele vai falar um pouco mais desse primeiro momento é, do bebê e a mãe, né? Que o bebê supõe que a mãe tem um objeto
né? Só que ela detém esse objeto, então é um objeto imaginário, só que ela não o dá esse objeto, né? É, e aí, por isso que há, nesse primeiro momento, a falta de objeto no campo do imaginário. Porque o bebê supõe que a mãe tem e ela não o dá, né? Como se dissesse assim, bom, a todo momento a mãe precisa me dar aquilo que ela tem. Só que a mãe vai fazer essa questão do ausência e presença. Ausência e presença, né? Então, é justamente nesse momento que a criança tem essa sensação da falta do objeto, mas nesse campo do imaginário há a frustração. Eu acho que ele vai até falar um pouco mais, né, disso. Boa. Só para situar aí o que a Kelly tá comentando para quem não conhece muito a fundo esse texto, que o Lacan tá até aqui em cima da folha, né? 35, as três formas de falta de objeto. Então ele vai articular aí a mãe, o pai e a criança em relações simbólicas, imaginárias e reais para articular a frustração, a castração e a privação, tá? Então o Lacan nessa época é muito didático, gente, muito preocupado assim. E acho que tem um tensionamento aqui mesmo. Eu e o Luca, antes de começar, a gente foi comer ali no DIB e a gente ficou conversando sobre o estatuto desse objeto transicional. Porque, de fato, nenhum objeto é meramente imaginário, né? Porque ele depende de um suporte simbólico, né? Depende de uma estrutura, depende de uma linguagem que vai colocar. E aí tem um esquema óptico que eu mostrei para o Luca, que eu acho que ele é ideal para entender como a linguagem cria esse objeto que antes é fragmentado em uno, e eu acho que quando ele fala imaginário, ele quer justamente falar desse união, pensar o imaginário como uma coisa que se constitui um ou pleno de sentido. Eu acho que essas duas leituras do imaginário são as que ele está querendo enfatizar aqui. E daí isso, ele está questionando, né? Os caras ficavam olhando a criança para prestar atenção no que a criança mexia, ou você pega uma análise de um adulto e ouve que um adulto tem fetiche por alguma coisa, né? Tal qual Freud, que foi lá atrás e olhou que, pô, no momento em que a criança vai ver que a mãe não tem pênis, ela, para negar que a mãe é castrada, que algo falta à mãe, ela vai se prender a algo da percepção que estava ali. Então, a meia calça da mãe, a calcinha da mãe, os pelos pubianos, o sapato da mãe. Então, o Freud ele tem essa pegada. E o Lacan ele vai sair dessa coisa do objeto, do imaginário, desse acidente da vida do sujeito, para tentar entender a estrutura. Ou seja, o que se repete em todos nós. Não a universalidade do Édipo de tipo, a mãe de todo mundo falou que ia cortar o pinto ou o pai, não sei o quê. Não é disso que se trata. E daí para fazer o lado feminino, tem que fazer toda uma ginga para encaixar esse masculino universal. O Lacan fala, não, vamos ver a estrutura, o que está em jogo nessa estrutura, tá? Ana, quer comentar um pouco como está sendo ouvir essa doideira? Bom, eu conheço muito pouco, mas muitas confirmações, né? Vocês vão falando e eu vou. Porque eu também estudo muito sozinha. Então, bom, pelo menos tá se confirmando algumas coisas. E graças a Deus que Lacan veio explicar estruturalmente, né? Porque esse negócio aí dos objetos tão específicos assim, para mim não faz muito sentido, mas é só uma percepção. Quer falar, Carol, alguma coisa do Winnicott? Contei um pouquinho que a gente não sabe nada, assim, de verdade. A gente Tá. só sabe do Lacan ou não. Eu sinto que de todas as partes assim do texto, essa foi a mais tranquila para mim, justamente porque ele foi fazendo esse diálogo com o Winnicott, e eu acho que ele tem muitas palavras que ele usa de uma forma muito chave. Então, como o Luca falou lá no começo, ele fala inicialmente, né, que muda aí todo o contexto. Mas assim, não, não sei se eu tenho grandes contribuições, assim. E faz sentido assim a forma que o Lacan tá falando do Winnicott para você? Para mim faz, né? É isso, eu acho que ele usa um jogo de palavras, palavras muito específicas que aí
bate bastante com a teoria winnicottiana. Se não tivesse essas palavras aí, algumas coisas iam estar meio fora, mas faz bastante sentido, sim. Boa. Vamos voltar para a leitura? Só confirmar para a Kelly que eu fiz uma pergunta de sim ou não, ela fez de ou, e ela fez assim para mim, eu fiquei na dúvida. Pergunta para ela. Ah, tá. Eu achei que você estava falando já direto. Não. Quer falar, Kelly? Ou é da outra vez? Ou Não, agora? eu ia só falar que talvez dá para a gente pensar, né, quando, pelo menos nesse texto, igual, né, vocês estavam dizendo que lá que ele vai falar das três faltas de objeto, né, que o objeto, ele faz uma função da falta, né, ele está nesse lugar de fazer função, né, função referente à falta. E a falta no Lacan, ela vai ser não só, né, estrutural, né, vamos dizer assim, primordial a falta ela é estrutural. Mas talvez para a gente poder compreender a falta, né, é necessário a gente poder distinguir os registros que ela vai operar, né, que é justamente no campo imaginário, real e do simbólico. E aí, o Lacan ele vai dizer que o objeto ele não existe, mas são modos estruturais da falta que configura diferentes funções de objeto para o sujeito, né? O que que cada, vamos dizer assim, né? O que que essa função da falta ela vai, na verdade, configurar para o sujeito, né? Para como ele vai se relacionar, inclusive, se relacionar diante de um outro, né? Do outro, do grande outro primordial que é esse aí que faz a função, né? Essa primeira pessoa que faz a função enquanto função materna, de cuidado. E aí, por isso que ele vai justamente, né, falar dessa relação do sujeito com o desejo e vai dizer, né, desses três momentos, né, da falta do objeto, que é a frustração, né, a castração e a privação. E aí, nesse primeiro momento que a gente está vendo, ele está falando um pouquinho sobre a frustração, né? E é justamente nesse campo que a gente disse que o bebê tem a apreensão de ser, né, tudo para a mãe, né? Mas essa mãe, em algum momento, né, ela vai deixar de dar algo para esse bebê. E aí, justamente onde vai ser inscrito a primeira falta, né, nesse sujeito, a falta nesse campo do imaginário. Bom, né, eu sou tudo para minha mãe, né, imaginariamente, né, o bebê pensa, sou tudo para minha mãe, mas minha mãe tem algo para me dar, né, mas ela, na verdade, ela não me dá, ela frustra, né? Então aí é inserida imaginariamente, né? Porque o bebê ele acha, na verdade, nesse primeiro momento, dessa simbiose em que eles são um, né? Ele não faz ainda uma diferenciação entre ele e a mãe. Então ele fala, bom, sou tudo né, para essa mãe, essa que exerce essa função. E aí, em algum momento, ele não recebe isso que ele acha que a mãe tem para dar. E aí, por isso que insere nesse primeiro momento, nesse campo imaginário, essa falta, né? E aí Lacan ele vai ainda continuar, na leitura ele vai continuar dizendo um pouco mais ainda desse campo da frustração. Uhum. Não, eu ia retomar a leitura. Tá. Você quer ler ou retomar a leitura o quê? Não, posso ler. Agora, gente, a gente vai pular lá para 127. Tinha o último parágrafo que ele fala exatamente da falta. Mas Não precisa. acho que não. É exatamente o que aquele trouxe. Tá. É bem mais interessante ouvir a Kelly do que as letrinhas. E- Isso. Onde essa distinção entre o ser e a mãe. Que foi bom o comentário da. Não? 127, Kelly? É no seminário 4 ainda? É, Ah, tá, vou procurar. tá. Ludmila, tudo certo? A gente vai para aquele outro texto, né? Não. A gente vai só avançar no mesmo seminário. É outro pedaço, Sim, isso. Bate-se numa que é criança o. e a jovem Isso. homossexual, isso. E aí é desde o começo? Ou não? Não, Não, né? é o primeiro parágrafo que começa inteiro na página 127, que vai falar da Tá, Melanie então tá bom. Klein.
E Érica, se quiser buscar, é o seminário 4 do Lacan, a relação de Eu já objetos. achei. Boa, boa, boa. Então vamos lá. Essa distinção entre o seio e a mãe, como objeto total, é feita pela senhora Melanie Klein. Ela distingue realmente os objetos parciais, por um lado, e por outro, a mãe, na medida em que se institui como objeto total, e pode criar na criança a famosa posição depressiva. Quem entende de Melanie Klein entende o que está sendo dito. Eu que não entendo lufas, não faço ideia, mas sigo, né? Esta é uma das maneiras de ver as coisas. Mas o que fica elidido é que esses dois objetos não são da mesma natureza, a mãe e o seio. Permanece, com efeito, que a mãe, como agente, é instituída pela função do apelo, que ela é doravante, sob sua forma mais rudimentar, tomada como objeto marcado e conotado por uma possibilidade de mais ou de menos, enquanto presença ou ausência. Então é isso que a Kelly comentou, essa mãe que pode estar ou que pode se ausentar. E a gente vai ver como isso está relacionado ao simbólico. Que a frustração realizada porque quer que seja que se refira à mãe é frustração de amor, que tudo que vem da mãe como correspondendo a este apelo é dom, isto é, algo além do objeto. Deu para entender que eu perdi e eu não consegui ler aqui direito. Que a frustração realizada porque quer que seja que se refira à mãe é a frustração de amor, que tudo que vem da mãe como correspondendo a este apelo é dom, isto é, algo além do objeto. Só para situar o dom, o dom, ele aparece no Lacan no seminário 1, primeiro seminário, tá? Que ele vai tomar o amor como um efeito imaginário, ou seja, o amor que a gente tem imaginário é esse amor que supostamente a gente ama a pessoa como um todo, por tudo que ela é, e que desde Freud a gente viu que ele é baseado nas determinações narcísicas do sujeito. A gente ama o que a gente é, o que a gente já foi, o que a gente gostaria de ser, ou o que é uma parte da gente, que é a relação mãe-bebê. E o Lacan vai falar que isso é insuficiente para a gente pensar o amor. O amor ele não é só narcisismo. Então aí ele vai instituir o dom do amor. O dom do amor ele vai lá no Marcel Mauss, que ele vai escrever no ensaio sobre a dádiva as trocas. Então ele fala como existia a troca antes de existir mercado, antes de existir dinheiro e até antes de existir o que a gente acabou utilizando como que fala quando dá 1 quilo de batata por 1 quilo de cenoura? Escambo. Era e daí a dádiva era isso. Então eu e o Luca, como representantes aqui do clã do Espaço 1, a gente fornecia uma água meia boca para vocês. Aí eles acreditavam, tinha toda uma questão da magia ali, que se a Gabi viesse tomasse nossa água, se a Ana viesse tomasse nossa água, a Carol não serve no exemplo ainda, elas iam ficar amaldiçoadas. Então o que elas faziam? Elas tinham que retribuir a dádiva. Aí a Gabi fazia o quê? Trazia o pão de fermentação natural, que ela não trouxe, tá amaldiçoada. E a Ana trouxe o livro dela de desenhos. E o que acontece? Pô, elas deram uma coisa maior pra gente. Agora a gente tá amaldiçoado, pelo menos do lado da Ana. Semana que vem a gente vai ter que dar vinho. A coisa vai escalando, entendeu? Então ele analisava isso como a dádiva. Então é de outra hora. E muitas vezes as pessoas não ficavam com os presentes. Elas queimavam o presente que eles recebiam do outro clã. Então o Lacan vê ali enfim, isso movimentou a filosofia francesa, não é só o Lacan, tá? Mas ele pega o dom, então, como o dom ativo do amor, lá no seminário 1. Então ele fala, tem um amor narcísico, mas tem um amor que supostamente a gente tem acesso ao ser da outra pessoa. Então tem um amor que eu vejo a Kelly, e eu não tô vendo a Kelly, pô, uma psicanalista, que não sei o quê, pô, do jeito que eu quero, super legal, hein? Mas, pô, eu vejo uma coisa que é da Kelly. É um Lacan muito romântico ainda. Se a gente for pegar o Lacan lá do Seminário 20,
A diferença sexual, real, é implacável, não há relação sexual. Mas é isso. Então, quando ele fala do dom, é que essa mãe não está numa ordem do objeto. Ela entrou numa ordem simbólica da troca. Então, a mãe pode estar presente e a mãe pode estar ausente. Algo para além do objeto, tá? Depois posso mandar. Boa. Eu tenho um vídeo falando sobre o objeto dom. Boa, Kelly. Quer falar alguma coisa? Quer completar aí? Falei alguma besteira também? Não, pode seguir, fica à vontade. Tá, tá. Não, eu tô à vontade seguindo ou não seguindo. Fica A tranquilo. casa é sua, viu? A Fica, casa é fica, sua, fica à fica, vontade. fica tranquilo. Então, entendemos presença e ausência da mãe, é isso que vai ajudar ele a pensar o simbólico. E quando ele pensa simbólico, ele sai do amor imaginário. Essa que é a sacada. Tudo bem, Lud? Tá. Érica, tudo bem? Dentro do possível? Tá. Em outras Não, tá tudo palavras, conseguindo. boa. Em outras palavras, existe uma diferença radical entre, por um lado, o dom, como signo do amor, que visa radicalmente alguma coisa outra, um mais além, o amor da mãe, e, por outro lado, o objeto, seja qual for, que venha para a satisfação das necessidades da criança. Então é isso. O seio como representante da satisfação e a mãe como uma representante do dom, desse amor que está para além do objeto, tá? Pensando que ele prometeu para a gente a origem do objeto, hein, pessoal? E o objeto fetiche. Não vamos esquecer as promessas que foram feitas a gente. A frustração do amor e a frustração do gozo, ou seja, a frustração da mãe e a frustração dos seios, são duas coisas distintas. A frustração do amor é prenhe em si mesma de todas as relações intersubjetivas, tais como se poderão constituir depois. A frustração do gozo não é em absoluto prenhe do que quer que seja. Então, é pelo lado da mãe que a gente vai ver a coisa se resolver. Contrariamente ao que se diz, não é a frustração do gozo que engendra a realidade, como muito bem percebeu o Sr. Winnicott. Certamente que não sem a confusão comum que se lê na literatura analítica. Ou seja, não é porque o seio falta que algo tal qual a realidade se constitui. É por outra questão. Não podemos fundar a mínima gênese da realidade no fato de a criança tenha ou não tenha o seio. Se ela não tiver o seio, tem fome e continua a chorar. Em outras palavras, o que é produzido pela frustração do gozo, ela produz no máximo o relançamento do desejo, mas nenhuma espécie de constituição de objeto, qualquer que seja esse. É mesmo por essa razão que o Sr. Winnicott é levado a nos fazer observar qual é a coisa verdadeiramente apreensível no comportamento da criança, que nos permite esclarecer que exista um progresso, efetivamente, que necessita de uma explicação geral. Original. Lê um pouquinho. Não é simplesmente porque a criança se vê privada do seio materno que ela fomenta sua imagem fundamental, nem tampouco qualquer espécie de imagem. É necessário que a imagem seja tomada em si mesma como uma dimensão original. Não é o seio, mas o bico do seio que é aqui essencial, o nipple. É a ele que se substitui e se superpõe o falo. Eles têm em comum esse caráter de dever nos deter na medida em que se constituem como imagens. O que sucede à frustração do objeto de gozo na criança é uma dimensão original que se mantém no sujeito em estado de relação imaginária. Não é simplesmente um elemento polarizando o impulso do desejo, a maneira do engodo que orienta sempre os comportamentos do animal. Existe algo de significativo nas plumas ou nadadeiras do adversário que faz dele um adversário, e sempre se pode observar o que individualiza a imagem no biológico. Isso, sem dúvida, está presente no homem, mas acentuado de uma maneira que é observável no comportamento da criança, em quem as imagens são referidas à imagem fundamental que lhe dá seu estatuto global.
Trata-se dessa forma, de conjunto a qual ela se apega à forma do outro, imagem em torno da qual podem se agrupar e desagrupar os sujeitos, como pertinência ou não pertinência. É confuso, né? Que ele está falando aqui do... É um pouco puxado essa parte, pessoal. O Nipo aqui ele joga de uma forma terrível, assim, que é mais uma questão de ser borda. O Lacan vai gostar muito do mamilo por conta disso, né? E aqui o falo, a gente vai entender mais pra frente por que ele tá falando do falo. Que o falo vai ser justamente esse complemento que vai estruturar a falta, né? Porque o que o Lacan vai falar, que o que está em jogo, ele vai falar lá no final. Não é o objeto de fato. Ele faz toda uma discussão do objeto para falar. O que está em jogo é a falta de um objeto. É aí que o sujeito se constitui, né? E daí que ele está falando do imaginário, né? Que a gente pode olhar a especificidade da pluma, ou da pluma aqui de outro jeito, ou da nadadeira. E sim, isso tem um lugar no humano, mas o que conta para a gente formar a imagem de si é essa imagem do outro, o que agrupa e desagrupa sujeitos. E daí vai ficar mais claro no próximo parágrafo. Então, às vezes tem isso também, tá? Para quem está começando as leituras. Às vezes o Lacan dá uns parágrafos para gente que é árido e que não tem muito para onde ir. Mas você lê o próximo, você entende o que ele está querendo falar. Então, às vezes você tem que dar uma liberdade, porque além de alguns textos ser falado, a maioria serem falados, esse aqui é um seminário falado, o Lacan não era um escritor muito bom, tanto de escrever mal quanto de ter uma certa inibição na escrita. Então a gente também tem que, enfim, temos que dar ao homem o crédito que ele merece, mas também as ressalvas, né? Enfim, era só pra gente ficar todo mundo junto. Imagina se não tivesse inibição na escrita. Bom, em suma, o problema não é saber em que grau maior ou menor se elabora o narcisismo, concebido inicialmente como um autoerotismo imaginado e ideal, mas, ao contrário, reconhecer qual a função do narcisismo original na constituição de um mundo objetal como tal. É por isso que o Winnicott se detém nesses objetos que ele chama de transicionais. Sem eles, não teríamos testemunho algum da maneira como a criança poderia constituir um mundo, a partir de suas frustrações. É claro que a criança constitui um mundo, mas não se deve dizer que seja a propósito do objeto de seus desejos, de que ela foi frustrada na origem. Ela constitui um mundo na medida em que, dirigindo-se para algo que deseja, pode encontrar algo o que se choca ou com o que se queima. Não é, em absoluto, um objeto que seria engendrado de um modo qualquer pelo objeto do desejo. Não é alguma coisa que seria modelada pelas etapas do desenvolvimento do desejo na medida em que este se institui e se organiza no desenvolvimento infantil. É uma outra coisa. O objeto, na medida em que é engendrado pela frustração, nos leva a admitir a autonomia da produção imaginária na sua relação com a imagem do corpo. É um objeto ambíguo, que está entre ambos, a propósito do qual não se pode falar nem de realidade nem de irrealidade. É assim que se exprime com muita pertinência o Sr. Winnicott, mesmo que se deva lamentar o fato de, em vez de abordar o problema aberto pela introdução desse objeto na ordem simbólica, ele chega a isso como que a contragosto, porque se é mesmo forçado a chegar a isso a partir do momento em que se engaja nessa via. Outro tom, mas... Não, segura aí. Mas vamos... Vale uma relida nessa última? Talvez. É assim que se exprime com muita pertinência o Sr. Winnicott, mesmo que se deva lamentar o fato de, em vez de abordar o problema aberto pela introdução desse objeto na ordem simbólica, ele chega a isso como que a contragosto, porque se é mesmo forçado a chegar a isso a partir do momento em que se engaja nessa via. Por que ele chega a isso a contragosto? Vocês sabem, Carolina, por que ele chega a contragosto aí? Eu me perdi também. Tá. Assim, ó, vamos ficar nesse parágrafo, que já vai dar a nossa hora. Aí a gente fala uns
15 minutinhos sobre esse parágrafo, tá? Porque aqui eu acho que tem uma parada muito sutil, assim. Porque me parece que é muito apressado a gente ir para a questão do dom e da mãe e falar assim, tá, o dom é amar é dar-se o que não tem, né? Então a mãe dá a falta. Então ela falta para a criança e esse é o amor, né? Uma doação de falta para a criança, para nessa falta de objeto a criança poder se constituir e poder constituir o mundo à sua volta. Porque esse é o horizonte, é lá que o Lacan vai chegar. Mas eu acho que é muito apressado já dar espaço agora, tá? Mas só para situar todo mundo e todo mundo poder ler aí meio que ouvindo a mesma coisa, tá? Porque aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, ela constitui um mundo na medida em que, dirigindo-se para algo que deseja, pode encontrar algo contra o que se choca ou com o que se queima. Ou seja, não é o seio, tá falando da mãe que tem uma falta, da mãe que é castrada, da mãe que deseja, da mãe que frustra, da mãe que esse pai vai intervir, né, enquanto função, né, não necessariamente enquanto pessoa, em que o significante vai fazer corte, né? Não é um objeto do desejo. Não é alguma coisa que seria modelado pelas etapas do desenvolvimento. Então, tem fase oral, que a criança é a fase canibal, que a criança tenta pôr tudo para dentro, né? Ela tem dificuldade dos limites dentro e fora. Aí teria a suposta fase anal, em que a criança começa a reconhecer a questão do controle, de como as fezes dela têm um valor para o outro. Então, não é questão de ver em que momento a realidade vai aparecer como uma fase do desenvolvimento, né? O Lacan não é um teórico do desenvolvimento humano, né? O que ele está olhando é justamente esse objeto ambíguo. É isso que ele quer apontar para a gente, por isso que é difícil, né? Aqui para frente ele vai relacionar ele a ideias filosóficas e sistemas religiosos, né? O quanto eles existem, não existem, o que tem de imaginário, o que tem de simbólico, o quanto a gente fala que a fé cristã é um objeto real ou irreal, né? Ele fala que o utilitarismo inglês, né? O quanto um inglês acredita mesmo que o que ele pensa sobre a forma de lidar com os recursos é uma fé, é verdadeiro, deva ser caça às bruxas a quem não acredita, é a única forma de ver o mundo, né? Ele vai terminar aqui, né? Ele tem o direito de ser louco, né? A Gabi falou do amigo imaginário, né? Então é isso. Eu acho que a gente. Vocês preferem reler mais uma vez esse parágrafo inteiro? Porque ele está falando também do narcisismo, não como uma parte intermediária, né? Que para o Freud, assim, a gente tem as relações de objeto, então os vários objetos que a gente tem de satisfação, e daí a gente se toma como objeto, e na gente a gente se reconhece em um, então esse é o narcisismo primário, e daí a gente passa a uma relação de objeto, e aí a gente passa a perceber todos os objetos como um de fato, tal qual nós somos um, né? E ele está falando, não é só isso que está em jogo, já te passo, que é justamente como o narcisismo, quando a gente analisa esses objetos transicionais, mais do que apontar para uma contingência de um fetiche, então uma criança que teve um objeto transicional de tal jeito vai ter um fetiche de tal jeito, ou o adulto que tem um fetiche de tal jeito teve um objeto, aponta como o nascimento do mundo está relacionado ao narcisismo. Pode falar lá, Kelly. Eu acho difícil também essa parte, porque ele começa a pegar o. A gente ainda está na frustração, né? No primeiro, a gente ainda está nesse campo, né? Mas ele começa a pegar, a falar de que dentro da frustração, da privação e da castração vai ter a falta, o agente e o objeto. Então, acho que é aí que complica, né? Não sei, pelo menos enfim, demorei muito tempo para compreender essa diferenciação que ele começa a fazer. Então, dentro da frustração, que é o campo que a gente está lendo, né? Ele vai falar, bom, que a falta, né, é imaginário, né? A falta está nesse campo do imaginário. O agente é simbólico, então tem essa mãe simbólica, que é o agente, que fica nessa presença e ausência, igual você estava dizendo. E tem um objeto, esse objeto é da ordem do real, que é o seio, por exemplo, né? O seio materno. Então,
acho que depois, quando a gente for continuar a leitura, ele vai falar justamente depois dos outros campos, e que em todos os campos ele vai destrinchar enquanto, bom, em todos, né, em todas essas faltas de objeto vai haver uma falta, um agente e um objeto que ele vai trabalhar, né? E aí a gente consegue ir identificando pela leitura que ele vai trazendo o que seria em cada campo, né, a falta, o agente e o objeto. Nesse primeiro momento parece que ele diz que a falta está nesse campo do imaginário, né, do dano que é feito imaginariamente, o agente simbólico é essa mãe, né, simbólica, que ora está presente, ora está ausente, e depois o objeto enquanto seio materno, esse objeto real, na ordem do real, né? Mas Isso, é complicadinho mesmo, isso. nossa. E só para localizar Lud, Érica, Jonas aí, esse esquema tá na página 220. Na página 220 ele faz ali um esqueminha certinho onde tá cada tipo de falta. Tem dois desses, né? Tem Então, um antes. eu acho que esse é o mais completo, né? Esse aqui tem as 9 posições. Isso mesmo. Tá. O que vocês acham da gente fazer uma rodadinha só de impressões? Para todo mundo poder dar uma última palavra aí. Mas assim, eu acho que a gente percorreu quase tudo do texto, né? Eu acho que vale a gente fazer um último encontro. Ou vamos. A gente pode. Acho que cada um podia dar opinião, se já deu, ou se a gente vai para o seminário 5, que é uma lição sobre sugestão e transferência, para entender a diferença, ou se vale a pena a gente se demorar um pouco mais nesse objeto transicional para entender a gênese do objeto, tá? De novo, por mim, fica claro o horizonte que o Lacan quer chegar, mas não me ficou claro ainda a riqueza que ele parece enxergar no objeto transicional, tá? A gente faz uma rodada aqui no presencial e depois a gente passa para vocês online, tá, pessoal? Conta aí suas impressões. Eu vou pular minha vez nas impressões. Começa aí. Bom, eu não tinha lido, né? Então eu tô aqui, tá sendo uma novidade agora. Mas eu comecei a pensar assim, o quanto talvez essa ideia de objeto transicional que ele quer trazer, pensei um pouco nas linhas de como. E também acho que talvez porque a gente estava lendo sobre transferência na semana passada, quase como você precisa ter alguma coisa na análise que é desse real, que também não é real de realidade, né? De tipo a ideia do que vai ser a experiência analítica, a ideia do que vai ser o analista, a ideia de onde talvez você queira chegar na análise e que talvez você nunca chegue. E que talvez isso seja algo que você se agarra para engajar a análise, quase como se isso não é um objeto de fato, mas é uma ideia. E aí eu fico pensando quantas vezes tem objetos adultos que os analisandos levam na análise. Que seja, às vezes, fumar cigarro na sessão, que seja, se tá na cama, às vezes, segurar um travesseiro ou alguma coisa. Porque eu tava lembrando do que eu li sobre objetos transicionais, que o Winnicott teve um paciente que ele sempre levava um fiapinho. E que um dia ele só, tipo, desinvestiu do fiapinho e que foi quando ele também desinvestiu de levar a mãe, acho que na sessão com ele. Então ele estava, de uma certa forma, se apropriando do lugar, né, da análise dele e se implicando um pouco nesse processo. Tipo, tá, vou bancar isso sozinho, eu não preciso mais me agarrar. Ou mesmo quando você entra de fato em análise, que cai esse lugar do analista como o sujeito suposto saber, que você cai, tipo, talvez eu nunca vou chegar onde eu queira, né? Ou vai cair essas grandes crenças que a gente tem, e aí a gente vai lá e banca, tipo, tá, isso aqui que eu esperava não tá acontecendo, mas eu ainda tô afim de estar aqui, né? Eu não sei se faz sentido, tipo assim, mas eu comecei a pensar um pouco desse lugar, assim. Bom, achei um texto bem denso, né? E fez muito mais sentido conforme a gente foi dissecando aqui do que quando eu li sozinha. Desculpa.
Eu ainda tô com um pouquinho de dificuldade para fazer essas traduções quando ele pega a psicanálise inglesa. Então, é, com o Winnicott ficou um pouquinho mais claro, mas para mim ele só cuspiu o Klein aí no meio e não desenvolveu muito. Eu entendo que é a posição depressiva, mas eu não entendi como que isso se constitui para Lacan, por exemplo. E aí eu acho que eu tô com uma dificuldade de fazer essa tradução mesmo e também de acho que tornar isso um pouquinho mais palpável, assim, de que tá bem abstrato, tá bem teórico, e aí eu fico com esses questionamentos e na clínica, no dia a dia, no discurso do paciente, então, como a Gabi fez agora, né, como será que isso aparece no dia a dia? E, assim, por mim, a gente seguiria mais nesse texto, né? Eu ainda tenho pontos que eu gostaria de entender mais, mas, no geral, eu acho que deu uma boa esclarecida. Eu vou passar as minhas impressões, vou só dizer que eu fiquei curiosa, dando minha opinião, para entender um pouco mais também, dar prosseguimento também. Tá. O Luca. Não, só justificar também que eu tô num momento mais de lidar com essas dúvidas do que pensar alguma síntese de alguma coisa. Mas, não sei, sugerir talvez, se a gente quisesse deter um pouco mais nisso, teria a opção. Eu fico pensando no tempo, daria para ficar 1h30 talvez, se detendo mais só nesses pedaços. Ou avançar um pouco em algum desses, ou fazer metade desse, entrar metade já no seminário 5, na lição do seminário 5 que a gente pensou. Não sei, sugestões aí para o próximo encontro. Eu acho que colocar um pouco mais o seminário 5 e começar o seminário, ou um pouco mais o seminário 4, começar o seminário 5 na semana que vem, a gente vai se atropelar. Não, aí é muito. Não, eu digo ou um ou outro. Ou avançar, continuar um pouquinho na direção do tratamento, ou se deter um pouco no seminário 4, ou só pegar essas partes que a gente estava conversando, terminar essa parte do seminário 4 que a gente combinou aqui, que é até o final do 2, do Bate-se numa criança e a jovem homossexual, e aí acabando essa página, começar o texto do Sugestão de Transferência. Eu tenho um sonho pra cá, tá? Que a gente possa organizar mais falas, de fato. Então, por exemplo, eu estou olhando a referência aqui da direção do tratamento. É o texto do Winnicott, tá? O texto do Winnicott tem 20 páginas. Eu fico imaginando um mundo ideal que alguém poderia ler esse texto, alguém poderia ler aí o final de alguma aula do seminário 4, para a gente tentar fazer um encadeamento de fato. Eu acho que seria bacana. Se alguém já tiver isso em mente e quiser, que é aqui, ó, Transitional Objects and Transitional Phenomena. É esse o nome do texto dele. Não sei se vocês conhecem. Então, se alguém topasse, ia ser muito bacana, alguém que manja de Winnicott. Senão, a gente poderia ficar só nesse pedacinho mesmo do final do seminário 4 aí, que a gente parou esse parágrafo. E a gente, matando essa parte, a gente continua avançando na leitura do seminário 4, enquanto fizer sentido, tá? Aí eu vou pela ordem das fotinhos, tá? Kelly? Quer impressões de hoje, comentários, sugestões para a semana que vem? Ixi, a Kelly ficou meio... Alguém que estuda o Winnicott. Isso é bom. Quer comentar? Ou passo? Eu não entendi, gente. Vocês estão me ouvindo? Agora estamos. Ah, tá. Ah, acho que a minha internet é que tá ruim. Então, eu acho que dá para continuar nesse assunto, se vocês quiserem, né? Quando a colega falou da Klein, eu fiquei pensando quando o Lacan, acho que ele coloca alguma coisa da Klein nesse texto da falta, eu acho que eu não sei se ele faz menção, mas lembra muito, eu acho que é Klein que fala daquela questão do seio bom e seio mal,
Porque parece que assim, quando a mãe se afasta, o bebê vai interpretar enquanto um seio mau, né? Isso é uma não que a mãe é má, mas é a interpretação do bebê, né? E aí, quando a mãe volta, né, seio bom. E aí, por isso que acho que Lacan fala da Klein, porque justamente parece que dá uma associação nesse lugar da mãe enquanto presença e ausência, né? No estudo também Klein, então, enfim, né, o Winnicott também um pouco, quase zero. Mas eu fiquei pensando nessa questão do objeto imaginário, que alguém falou assim, como que a gente pode articular isso na clínica? E eu fiquei pensando assim, o quanto né, os analisandos chegam com essa questão imaginária de que quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu comprar uma casa, eu vou ser completo. Quando eu... Chega muito nisso, né? Nesse campo de que, bom, há imaginariamente, né, uma sensação de que quando você chegar lá onde você supõe que, né, você realmente vai ser totalmente feliz e realmente vai ser completo e tudo vai ser maravilhoso. E a gente sabe que não é disso que se trata, porque é justamente, né, o desejo ele só se dá a partir da falta, né? A gente só tem esse desejo, né, de alcançar algo porque justamente a gente não o tem. A partir do momento que a gente tem, isso já vai partir para uma outra coisa, né? Então, quando eu não existe, né? Mas é algo imaginariamente que a gente cria, né? Da nossa fantasia. E aí eu fiquei pensando o quão é importante a gente, né, poder trabalhar isso num processo analítico para que a pessoa possa compreender que, sim, é importante que talvez ela planeje ter coisas, mas que na verdade, né, ela vai, quando em algum momento ela adquirir isso que ela acha que ela vai ser completa, ela não vai ser completa, ela não vai ser completa, ela vai sempre em busca de outras coisas, né? Então, o quão é importante, né, fazer uma articulação, porque às vezes esse lugar de quando eu é o que causa justamente sofrimento, porque o sujeito sofre achando que ele não é porque ele não tem aquilo, e não se trata disso, né? Então, eu acho que a gente tem que, o quão é difícil a gente ir furando isso, né, dessa questão do imaginário, e trazer para algo mais da ordem simbólica e dizer que, bom, né? Sim, é possível, talvez, ele adquirir uma certa satisfação, né, daquilo, através daquilo que ele planeja, mas que aquilo não é tudo, né? Existem outras formas que a gente pode obter satisfação para além de achar que só quando conseguir aquilo é que realmente a gente vai ser feliz, né? Então, eu fiquei pensando um pouco nisso. Boa, boa. Lud? Deixa eu colocar ela aqui. Eu acho que eu concordo um pouco com a Carol. Acho que a Carol que ela estava comentando de fez muito mais sentido agora que a gente comentando, né? Boa parte do texto do que quando eu li sozinha. Mas eu também gostaria que a gente continuasse um pouquinho, acho que porque eu não sei, eu tenho a sensação, lendo agora é o meu primeiro contato com o texto direto do Lacan, assim, lendo, mas e eu tenho a sensação de que ele tá falando, eu entendo, quando eu começo a entender o ponto do que ele tá falando, ele começa a puxar várias outras coisas que para ele são exemplos muito claros, provavelmente, e aí eu começo a não entender mais a conexão que ele tá fazendo. Então aí surgem novos pontos que eu não peguei. Então acho que seria bem legal. E o comentário da Kelly também eu achei bom, que eu lembro de uma aula em que a minha professora comentou exatamente sobre isso, sobre o quanto a gente lida com essa falta, o quanto a gente acha que a gente vai ser completo, sempre desejando alguma coisa, a gente conquista e não se sente mais completo como a gente achava. Só que ao mesmo tempo é contraditório, porque eu lembro quando a gente comentar, né, de se você se sentir em algum momento totalmente satisfeito e completo e não almejar mais nada, e aí fica uma situação mais contraditória também. Então, isso é legal. Boa. Érica? Aí eu achei que dá para eu como leiga, né, eu consegui acompanhar, mas não, não vou saber opinar sobre a necessidade de continuar nesse conteúdo, né? Mas eu tô achando que dá para, mesmo sem ter um conhecimento muito profundo, dá para tirar conhecimento. Boa, bacana. Jonas?
Oi. Eu acho que Ouvimos. com a minha câmera talvez fica ruim a conexão, eu desligo, mas vou tentar falar. Tá. Bom, acho que sobre continuar também, por estar chegando hoje, eu acho que seria válido, assim, mas acho que eu fico com a opinião um pouco indiferente, assim, na continuidade. E sobre o texto, assim, eu achei interessante ficar ouvindo, assim, né? E acho que me veio mais devaneios do que, assim, a própria teoria, a própria letra, e o quanto também que o livro, assim, o texto não acaba sendo um objeto de transicional ali, né, para a gente poder trocar alguma coisa de alguma forma, né? E me veio muita coisa da Liz, né, minha filha de 3 anos, que recém entrou na creche agora. Então, acho que estão passando muito essa coisa do objeto de transição, assim. Então, eu fico pensando muita coisa, assim, fazendo muitos paralelos, assim, né? E o quanto, enfim, minha filha, ela não usou bico, chupeta, nada, né? Então, a gente pensou como seria isso e ela acabou indo para a creche pegando algumas pelúcias, assim, Uhum. como objeto de transição, né? Não foi um específico, assim. Eu acho interessante a parte ali que ele traz que não é uma fase ou um estado, assim, né? Um objeto de transição, ele tá presente aí, tipo, tanto para adulto, né? Tanto na infância e tal. E que na educação ali na escola, talvez para uma escola mais inglesa, vem muito aquela fala da angústia de separação, né? E que a criança vive esse período ali e se apega a alguma coisa, assim. E acho que tem um questionamento interessante que a gente sempre faz, tipo, tentar localizar isso, né? Se a angústia de separação é da criança ou talvez é da mãe, né? Tipo, e aonde fica isso? Uhum. E o quanto o objeto, uma coisa interessante que a gente faz com ela, que, enfim, ela tinha uma dificuldade de entrar na sala, né? Nesse início, assim, nesse choque, né? De encontrar o que ela queria, né? Que era ir pra creche, uma demanda dela até. Mas que a gente meio que carrega essas pelúcias com um abraço, beijo, assim, né? Para poder, de alguma forma, representar a gente, assim, na ausência, né? E o quanto que esse bichinho, ele marca tanto a nossa presença, de alguma forma, mas também que a gente não está ali, né? De alguma maneira que possa ter abandonado ela na creche, assim. Então é muito interessante, né? Tipo, ver esse movimento da criança ali, com o objeto de transição, né? Para poder sustentar, tá no espaço que ela gostaria de estar, né, que é na creche ali. Então, mais como uma vinheta, assim, né, fiquei pensando, Uhum. ah, no dia a dia, assim, mas acho que seria isso a contribuição. Boa.